Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração, chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro ainda no livro de 2 Pedro, capítulo 3 agora. Ainda tem muita coisa do capítulo 2 que poderíamos estudar, mas eu quero falar agora do capítulo 3, que diz a vinda do Senhor. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há muitos que estão dizendo isso. Desde que eu me entendi de gente, que eu vejo falar que Cristo vem, Cristo vai voltar, que vai chegar o dia do juízo, vai chegar o dia final. Muitos estão dizendo isso, e Pedro já tinha alertado que muitos iam falar isso. Para quê? No versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio das águas subsistem, né? Sabemos que nós vivemos no meio da água, porque debaixo de nós tem água, né? Tem água. A terra, primeiro é fogo, primeiro é o fogo. Eu creio até que é o inferno, é o lago de fogo, enxofre, é debaixo. Porque é aquele que vira um vulcão, que abre a boca do vulcão de vez em quando, aquele fogo que vem debaixo da terra, é a boca do lago de fogo que tem debaixo da terra. E logo tem a água para refrescar, por causa do calor do fogo que é tão grande, tem um mar de água debaixo de nós. Depois tem a terra, e depois tem o oxigênio, né? O ar que tem oxigênio, e daí por diante, até onde a gente anda de avião, né? No espaço sideral, que dizem, né? O espaço aéreo sideral. E depois disso vem onde se acaba o oxigênio, onde nenhuma pessoa, nenhum ser vivente pode viver. Daí por diante só sobe para lá aquele que vai deixar o fôlego de vida aqui, que vai ir em espírito. Céu, céu e céu. Dizem que tem 7º céu, né? Assim falam. Paulo, apóstolo, disse que foi no 3º céu, né? Eu fui na praça de Deus, que eu acho que é no 1º céu. Eu fui arrebatada para a primeira praça, a praça dos céus. Fui arrebatada uma vez, e por 2 vezes eu fui em sonho também, na mesma praça, né? Que eu creio que é o 1º céu. Paulo, apóstolo, foi no 3º céu, e o 7º eu creio que é onde está o Todo-Poderoso, né? O Criador de todas as coisas, o 7º céu, onde está Cristo, ali à sua direita, como diz a palavra, intercedendo por mim e por ti e por todos nós, né? Então, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio das águas subsistem. Está vendo? No meio da água ainda nós subsistimos, né? Existimos. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, né? As águas do dilúvio. A primeira terra foi coberta com a água do dilúvio, né? E essa nova terra, que somos nós, né? Que vivemos, mas os céus e a terra que agora existe,
pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Gente, é a palavra de Deus. Aí eu vou dizer, mas Deus não é também assim, mas Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele não deu o GPS, Ele não deu a bússola, né? Ele não deu o caminho, a verdade, a vida, que é Cristo. Quem quiser viver eternamente tem que andar na verdade, tem que andar com Cristo no caminho, jamais sair do caminho, nem para a direita nem para a esquerda, como ele disse, mas tão somente andar no caminho. Aí diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que eu quero entender? Ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e já se passaram 2000 anos, são 2 dias para Deus, e mais um tempo. E a palavra de Deus diz em Daniel, é um tempo, mais outro tempo, e um pouco do outro tempo. Quer dizer, já está próximo o dia final, já está próximo o dia da resgatação do ser humano na terra, uns serem resgatados para Deus e o outro para o fogo. Uns descem e outros sobem, né? Tem que falar a verdade. Eu não vou aqui ficar enganando, estou lendo a Bíblia Sagrada, eu estou lendo a palavra de Deus, né? Mas, amados, não ignoreis que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós já estamos em 2021 anos, nós estamos em 2 dias e algumas horas, que se para Deus 1000 anos é um dia, então 21 anos, né, do ano 2021, 21 anos, nós estamos como horas, 21 horas, nós estamos para Deus 2 dias e 21 horas, não é nem 21 horas, é minutos, né? São 2 dias e 21 minutos, porque nessa parte vem ser 21 minutos. O Senhor não retarda a sua promessa, antes que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Muitos têm por tardio. Muitos dizem, desde que eu conheci a vida, que eu entendi de gente, que eu vejo falar que o mundo vai se acabar, que eu vejo falar que tem o dia final, eu vejo falar que tem o grande dia do Senhor, né? Eu vejo falar que Deus vai julgar todas as ações, eu vejo falar que vai acontecer isso e aquilo, mas nunca aconteceu. Eu vejo falar que Cristo vai vir resgatar os que são dele, vai descer do céu e toda a humanidade vai ver. Eu vejo falar que vai haver choro e ranger de dentes. O próprio Jesus disse. Aí as pessoas dizem, mas isso não é bem assim não, mas isso é tardio, aqui ó, isso é tardio, mas um dia vai chegar, ainda que tenha um por tardio, mas é longânimo para convosco. Deus é longânimo, Deus tem um longo ânimo. Deus Ele tem um ânimo tão longo que Ele está dando oportunidade para cada um de nós nos convertermos a Ele, para cada um de nós voltarmos para Ele e não ir nos deleites da carne, nos deleites desse mundo, né? Naquilo que é ilegal, que é imoral ou engorda. Não ir apenas pensando no aqui e agora, nas coisas que ficam para trás, nos tesouros, né? Nos tesouros guardados da terra, que tanto a traça corrói e a ferrugem, corrói, como disse Cristo. Vamos preparar um tesouro nos céus. Qual é o tesouro no céu? Andar em espírito aqui na terra. Nós temos que andar como não estivéssemos aqui. Nós temos que andar como Cristo andou. Não temos que nos apegar às coisas do mundo. Coisas ficam. Disse o grande sábio Salomão: e agora que eu vi que tudo já existiu,
de séculos em séculos já existiu, e tudo se transformou, tudo voltou a ser de novo a mesma coisa, nada se acaba. Ele já fez isso, já falou isso, o próprio grande sábio Salomão. Ele disse: mas o que me importa é que eu fiz tanta coisa e vou deixar para outro que nada fez. Então não vamos nos preocupar com as coisas do mundo, vamos deixar para os outros, muitas vezes até para se matarem entre si. A gente vê aí na televisão, as pessoas não morreram ainda, já estão levando um para prender, prisão para um, sei lá, envolvimento de parentes que já estão brigando pela herança da pessoa viva. Outros matam os pais para ter herança, né? E outros morrem, mas fica aí a situação das pessoas se matando por causa de herança. Já vi até um rapaz que foi sequestrado por causa de herança, para ele não ganhar herança. Fecharam até a porta do estabelecimento dele com cadeado, com cimento, para que ele não trabalhasse mais, e ali sequestraram, sendo os próprios familiares. Por que vamos nos perturbar com as coisas do mundo? Nós não somos do mundo, como Cristo também não é. Jesus disse: vós não sois do mundo, como eu também não sou. Se nós vivermos no mundo, crendo verdadeiramente na vida eterna com Cristo, na casa do Pai, onde Ele foi preparar a morada, não vivemos sofrendo com angústia, com tristeza no nosso coração, não. Vivemos uma alegria constante do Espírito Santo em nós. Vivemos como o último dia da nossa vida, como que fosse hoje. Não nos apegar às coisas desse mundo, né? Nos apegar aos tesouros espirituais, nos apegar a Deus, ao Espírito, à verdade e à vida, né? Porque o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está dando uma chance. Deus está dando uma chance para todos nós nos convertermos a Ele. Ele disse por 3 vezes eu já encontrei esse versículo na Bíblia. Muitos vão ver e não vão enxergar, e muitos vão ouvir e não vão entender. Mas para que não se convertam e eu os cure. E Jesus ainda disse para os seus discípulos: mas a vós foi dado o saber e conhecer de Deus. A vós foi dado a tão grande riqueza, é o mistério de saber e conhecer de Deus. Portanto, se você sabe e conhece de Deus, ande na palavra de Deus. Você que ainda não sabe, busque a conhecer, busque a entender os desígnios de Deus para você. O que Ele tem para vós é muito grande. O que Deus tem para nós é muito maravilhoso, mais do que pensamos. Ele diz: eis que eu tenho um pensamento de bem e não de mal. Então, para que nós nos arrependemos e nos convertemos de verdade a Ele, Ele ainda está com longânimo, Ele ainda está animado, Ele tem ânimo ainda de esperar. Deus já matou o seu Filho na cruz ali, moeu Ele por nós, para resgatar a humanidade de volta das mãos de Satanás. Mas nós muitas vezes não damos ouvido por causa de um prato de lentilha. Você que conhece a palavra de Deus sabe o que eu estou falando. Muitas vezes por coisas banais, por pouca coisa você vende a sua primogenitura, por pouca coisa você vende a sua salvação. Tenhamos misericórdia de nós mesmos, porque Deus não quer nada de nós, não. Ele quer apenas que nos arrependemos, para que iremos morar com Ele. Amém? Aí diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite,
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em um santo trato de piedade, para que convenhamos que vivemos um santo trato de piedade, de sermos piedosos, justos, de piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos essas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado, irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, Aqui era Pedro dizendo que Deus deu uma sabedoria tamanha ao apóstolo Paulo, porque lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre aqueles pontos difíceis de entender, e os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ele diz que Paulo tinha umas palavras de pessoas sábias, de pessoas que sabem ler bem, manusear bem e tudo, e muitos indoutos, quer dizer, muitos analfabetos ou semi-analfabetos não entendem, e pessoas que são entendidas, elas distorcem a palavra de Deus, são inconstantes, e distorcem igualmente as escrituras para sua própria perdição. Tem pessoas que ainda em cima da palavra de Deus, elas distorcem para a sua própria perdição, para viver melhor aqui na terra, elas distorcem, elas pregam heresia. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, descaís da vossa firmeza. Antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dado a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então, nós temos que viver, sim, e prestar atenção, que tem muitos sábios, entre aspas, que andam levando a palavra de Deus aos indoutos, aos semi-analfabetos ou analfabetos, ou muitos que não têm, sabe ler, escrever, sabe muito bem, tem sabedoria do mundo, mas não tem sabedoria de Deus. Assim, muitos